E aí pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos de volta. Vamos continuar então o nosso exemplo de Lua, do conversor de moedas, agora fazendo a nossa interface com o usuário. Tá? No meio da programação, vocês vão estar muito acostumados a ver a pessoa se referir à interface com o usuário, normalmente ligada a programas em janelas, que a gente desenha alguma janela com botões, painéis. Na verdade, interface com o usuário é qualquer interface que a gente vai prover o nosso serviço para o usuário. No nosso caso é a linha de comando, né? O nosso comando lua monero.lua e os argumentos que vêm daí, tá? Poderíamos fazer um programa em janelas? Poderíamos. Tem, por exemplo, o IUP, que dá para fazer programas com interface gráfica usando Lua. Mas não é o nosso escopo hoje, né? Não é o escopo deste curso aqui, que a gente está fazendo um exemplo simples. E não é porque é um programa de linha de comando que ele tem que ser difícil. A gente pode oferecer funcionalidades para que o usuário faça de uma maneira simples, né? Use de uma maneira simples o nosso programa. Então, vamos seguir o nosso plano aqui. Qual vai ser o plano para a gente fazer? A gente quer converter duas moedas, né? Quer converter um valor de uma moeda de origem para uma moeda de destino. Então, vamos projetar nossa linha de comando para ser isso aqui. Tá? Nós vamos chamar lua, monero.lua, converter, vamos usar o verbo em português mesmo, já que a gente já está usando busca, tá? O valor que a gente quer da moeda de origem, tá? Vamos especificar qual a moeda de origem, aqui a gente vai passar o símbolo da moeda de origem, tá? O símbolo da moeda de destino e a data que a gente quer a conversão, tá? A gente pode fazer até uma otimização para que, se a data for vazia, a gente assume que é a data de hoje, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar a data explícita. Depois a gente faz essa modificação, porque a gente ainda vai tratar a validação. A gente está postergando isso um pouco, mas é algo super importante a gente fazer a validação dos nossos dados para garantir que eles são dados corretos, né? Que eles são corretos, com tipo correto, com valores corretos, formatados corretamente, tá? E que vão servir para a gente computar no que a gente precisa, e que, caso eles não sejam, que acuse o erro também para o usuário, de maneira que o usuário possa tentar se recuperar dele e não fique perdido no uso do nosso programa, tá? Beleza. A nossa estratégia então vai ser o seguinte: aqui está basicamente o passo a passo que a gente vai seguir para fazer a conversão da moeda para a nossa interface gráfica, a nossa interface com o usuário, tá? Vamos primeiro tentar abrir o arquivo de cotações, vamos ver se já existe um na nossa base, tá? Se existir, a gente vai abrir. Se não existir, nós vamos baixar um novo, alimentar nossa base com um novo que a gente vai baixar do Banco Central. Esse código meio que já está pronto lá na função de busca, a gente vai aproveitar boa parte dele, tá? Vamos carregar a tabela de cotações numa tabela Lua, tá? Vamos pegar o arquivo, parsear ele, né? Usar aquela função read quotation table, né? E vamos colocar ele dentro de uma tabela Lua. A partir daí nós vamos pegar o símbolo da moeda e obter a cotação da moeda de origem e da moeda de destino. Com isso a gente vai ter as informações necessárias para fazer a conversão. Vamos fazer a continha da conversão de fato, tá? Que a gente já antecipou na aula passada, já está pronto lá no bc.lua. E vamos exibir o resultado de uma maneira que o usuário fique tranquilo. Vamos pegar isso aqui e copiar para o nosso arquivo monero.lua. Aqui a gente tem, por exemplo, já a implementação da nossa busca. Nós vamos agora fazer a conversão da moeda. Então, eu aqui vou fazer aqui uma condicional, else if args1 igual a converter. Então, e aqui eu vou colocar o meu passo a passo. Opa, mais um. E vou colocar isso como comentário para me guiar na implementação. Beleza. Então, esse código de cima aqui é o do código da busca, e esse código aqui é o código da conversão, né? Depois a gente vai fazer um macete para isso ficar mais modularizado, não ficar. Imagina que eu tenha 10 comandos.
Se eu tiver 10 comandos, eu vou começar a colocar 10 if, else if, vou ter 10 estruturas dessas. Não é legal. Eu prefiro ter uma coisa mais enxuta, né? Nós vamos querer ter uma coisa mais enxuta para poder fazer, para poder ele ser sustentável. Tem programas, né, que usam linha de comando que tem mais de 20 opções, tem muitas opções e é impraticável ficar crescendo num único arquivo, tá? Não é uma boa prática. E depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz. Tá, mas vamos começar por aqui por enquanto e depois no final eu vou adaptar. Tá? Então, essa parte aqui de tentar abrir o arquivo de cotações e se não existir baixar um novo, já está feito aqui, pelo menos uma parte, tá? Então vamos pegar aqui, daqui até aqui e vamos copiar para cá, com cuidado de ver o que serve e o que não serve, tá? Então o argzoom é o converter e aqui eu já vou fazer uma coisa que é o local command name. Vamos começar a dar nomes melhores para isso aqui. Igual a args1. E agora, em vez de usar args1, eu vou usar command name. Tanto aqui, quanto aqui. Pronto, agora começa a ficar mais fácil. Então, se o nome do comando for converter, eu vou fazer alguma coisa. Tá bom. Aqui eu vou processar os meus argumentos, tá? Que são os argumentos projetados que eu coloquei aqui. Vamos copiar eles. Então eu estou vendo aqui tem country name, não vão ser exatamente esses que eu vou usar, tá? A gente vai... Deixa eu copiar isso aqui. Beleza. E aí eu vou pegar esses caras da linha de comando. Então, eu vou colocar local, eu vou ter algumas variáveis aqui, e eu vou receber alguma coisa dos meus args. E aqui eu vou pegar do 2 até o... do 2, 3, 4 até o 5. Beleza. O meu primeiro argumento, vamos deixar isso aqui para trás um pouquinho e vamos pegar o primeiro argumento que vai ser o valor da moeda que eu vou chamar de amount, como a gente já tem usado, tá? Não é só pegar o args2, eu tenho que converter isso, eu tenho que pegar isso e fazer toNumber. Quer dizer, eu estou convertendo meu args2 para um número. Beleza, então peguei o total, vou pegar a moeda de origem, sourceCoin, e ele vai ser simplesmente o sourceCoin symbol, né? Que é o símbolo da moeda que eu quero pegar. Vai ser simplesmente o args3. O meu args4 vai ser o destCoin symbol, né? O símbolo da moeda de destino. Vai ser meu args4. E aqui vai ser o meu datestr, a minha string de data, que vai ser o meu args5. Tá? Agora que eu coloquei já esses valores, eu não preciso mais desse comentário. O próprio nome da variável já vai me fornecer o que eu quero. Tá? E aí eu vou usar isso aqui. Tá? Country name eu não preciso. E aqui eu posso já fazer, eu falei que eu não ia colocar direto o valor default da data, mas eu posso fazer isso aqui e já deixar aqui pelo menos engatilhado, né, já preparado, para a gente depois habilitar. Mas eu não vou querer habilitar de cara por um só motivo, porque a gente não está fazendo a validação se o arquivo que eu estou baixando, se ele existe ou não. A gente está tomando um erro por enquanto. Mas tem como a gente, na requisição lá para o Banco Central, a gente verificar se de fato o arquivo existe e acusar um erro para ele não baixar e dar uma mensagem para o usuário. Tá? Então aqui é o 5. Depois, quando a gente melhorar, a gente pode só tirar isso aqui, tá? Para ele receber a data de hoje. Mas por enquanto vamos deixar comentado. Esse day morre. Beleza.
Então, eu peguei os meus argumentos, né, peguei os meus valores e agora eu vou tentar abrir o arquivo de cotações, que é esse cara aqui. O nome dele vai ser o meu CoinDir, e aqui em vez de get coin table file name, eu vou pegar o meu get quotation file name. Pronto. Então aqui vai ser meu arquivo de cotação. Eu vou ler o conteúdo, até aqui tudo bem. Se o conteúdo for new, eu vou baixar, que é aquele comportamento padrão, tá? Vou dar um download coin table. Aqui eu tenho que verificar se é isso mesmo. Eu vou ter que dar um download quotation table. Download quotation table. E com ele baixado, eu vou ler o arquivo, eu vou repetir essa linha aqui, mesma coisa que a gente fez antes, tá? Então eu li, e se não existir, baixar um novo, é essa parte aqui. Se não existir, baixar um novo. Tá. Então agora eu tenho o conteúdo dele. Vou carregar a tabela de cotações. Carregar a tabela de cotações é chamar as funções que nós já criamos, tá? Que estão aqui. Que é o read coin. Read coins não, é o read quotation table. Então, quotations local, né? Igual read quotation. Opa, é porque é com que? Read quotation table passando o conteúdo. Agora é o seguinte, agora que tem uma parte que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente não implementou exatamente assim. Eu quero obter as cotações da moeda de origem e da moeda de destino, usando o símbolo. O que eu estou passando na linha de comando, eu quero passar o símbolo da moeda, que nem eu mostrei no exemplo da aula passada. Então eu quero passar aquele AFN e EUR, né? AFN para a moeda do Afeganistão, EUR para euro. Se for dólar eu vou usar USD. Se for real, eu acho que é BRL, o real, mas nós vamos ver direitinho isso agora, tá? Só que acontece, quando eu estou agora pegando a minha tabela, né, de cotação, eu não tenho ainda uma função para eu filtrar a tabela pelo símbolo, tá? Então eu não consigo pegar. Mas se a gente for aqui numa tabela de moedas e a gente for ver o símbolo, a gente vai observar que o símbolo não repete, tá? Esse símbolo aqui ele não repete. Cada moeda tem um símbolo único. Então eu vou fazer um macete que o Lua permite a gente fazer, que é o seguinte: em vez de eu fazer essa tabela de cotações, né? Não essa aqui, mas essa aqui, né? Essa quotations, eu estou simplesmente inserindo na tabela quotations uma nova cotação, tá? Fazendo uma tabela que na verdade é apenas uma lista de moedas, né? Uma lista de cotações. Eu vou fazer agora essa inserção de uma maneira diferente. Eu vou fazer com que a minha cotação tenha um nome, e esse nome vai ser exatamente o símbolo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou continuar com esse for, só que aí eu vou pegar assim, local coin, local quotation, vou obter a cotação aqui fora, vou pegar o read quotation, e aí eu vou inserir, em vez de usar o table insert, dessa forma, eu vou fazer com que quotations, passando o que? O valor da cotação que eu obtive, só que o símbolo da moeda, né? Coin symbol. Deixa eu só ver se está correto aqui. Isso mesmo, coin symbol aqui. Esse cara vai receber a minha quotation. Como o símbolo é único, então eu vou ter na minha tabela de cotações
um valor para cada símbolo de moeda. Isso vai permitir que a gente, aqui embaixo, perdão, aqui no Monero, que a gente simplesmente possa acessar a moeda da seguinte forma. Eu peguei as minhas cotações e agora eu vou pegar a minha local source coin igual a quotations, passando a minha source coin symbol dessa forma, da mesma maneira que o meu Dest coin. Só para a gente continuar com a mesma terminologia, vamos usar aqui quotation, source quotation e Dest quotation. Pronto. Então, minha cotação de origem e minha cotação de destino vão ser obtidas facilmente com essa modificação. Tá? Se isso aqui ficou enrolado para vocês, se vocês não entenderam isso aqui é muito simples. É que o Lua permite que a gente use numa tabela símbolos tanto numéricos quanto strings, na verdade qualquer valor de Lua. Então o que eu estou fazendo é o seguinte, vamos entrar no Lua aqui só para vocês entenderem. Tá? Então eu vou criar uma tabela A. Tá? E eu estava fazendo o seguinte, estava fazendo table.insert na tabela A o valor 1. Tá? Deixa eu dar aqui um require Luno. E aqui eu vou dar um print deep. Você provavelmente não vai ter essa biblioteca Luno com você, tá? É uma biblioteca minha que eu subi no GitHub. Você pode instalar ela com Lua Rocks, eu vou te explicar como. Mas aqui você tem print deep e UA. Então você tem no índice 1 o valor 1, que foi o que a gente colocou aqui. Mas eu também posso colocar A passando uma string, por exemplo, A, e dizer que ela é igual a água, um valor qualquer. Se eu der agora, mandar imprimir, você vai ver que tem dentro dessa tabela, no índice 1, o valor 1 e no índice A, o valor água. Tá? Que é equivalente a fazer o seguinte, em vez de eu fazer assim, Lua tem uma maneira mais simples de eu fazer a mesma coisa, que é, por exemplo, em vez de chamar um caractere aqui tipo B, eu simplesmente chamo ponto B. Isso significa que é uma string, e aqui eu posso colocar, por exemplo, banana. Tá? Se eu chamar o print deep agora, ele vai ter aqui água e banana. Tá? Então é a mesma coisa que eu estou fazendo, só que eu estou usando essa sintaxe aqui, tá? Para o meu símbolo de cotação. Então vai vir um símbolo lá no CSV, que é esse cara aqui, né, dessa coluna, e aí a minha tabela eu vou poder chamar de acordo com esse símbolo. Tá? Só para a gente fechar o parênteses aqui, então, se você quiser usar o Luno, você faz chamar. Se você instalou o Lua for Windows, provavelmente você já tem o Lua Rocks. Se você não tiver, talvez vai ser um pouquinho chato instalar o Lua Rocks, ele não é tão trivial assim, mas você pode verificar se tem o comando Lua Rocks install Luno. E aí ele vai poder, se você conseguir executar esse comando, você vai poder fazer o require Luno que nem está aqui em cima. Se você não puder, não se preocupe, eu só queria te mostrar isso aqui dentro da tabela. A gente pode depois criar uma funçãozinha fácil que lista o conteúdo de uma tabela, tá bom? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui e vamos continuar. Então, voltando aqui, eu tenho o valor da minha cotação que eu estou pegando aqui. Então, quotations, source coin symbol, dash coin symbol. Eu vou montar a minha tabela com o símbolo e vou recuperar o símbolo. Beleza. E agora eu posso realizar a conversão. Então, local converted amount é igual a... Eu vou na minha função de converter e o que ela espera receber? Né? O meu valor
a cotação de origem e a cotação de destino. Simples assim. Então, vou receber o amount original, a minha cotação de origem e a minha cotação de destino. Isso já deve me dar o valor correto, tá? Por fim, eu vou exibir o resultado. Como é que a gente vai exibir esse resultado? Eu vou dar um print e eu quero mostrar que vou colocar string.format e eu quero colocar o seguinte, que um determinado valor, um determinado montante da minha moeda de origem é igual a um determinado outro montante na minha moeda de destino, tá? E o que eu vou usar aqui então? Eu vou usar o amount, que é o meu valor de origem, né? O meu montante na moeda de origem, mais a minha source quotation ponto coin symbol, que é o símbolo da moeda de origem, o meu converted amount, meu montante convertido, e o meu dest quotation ponto coin symbol. E teoricamente é isso. Teoricamente com isso a gente já consegue fazer a conversão. Vamos tentar fazer aqui então. Eu tenho que tirar isso daqui, comentar o teste. Opa, vou voltar aqui na linha de comando. Lua, monero.lua. E eu quero agora o valor da minha moeda de origem, 5. Quero o símbolo da minha moeda de destino, AFN. E quero o símbolo da minha moeda de destino, né? Moeda de origem, moeda de destino, euro. E a data, eu vou dizer que a data é 2019, o formato que a gente tem usado, 2019, 0726, né? 26 de julho de 2019. Vamos ver se não vai dar erro. Bom, ele não fez nada. Por quê? Ah, claro, porque faltou o comando. O que acontece? Ele está esperando receber ou busca ou converter, mas eu não passei nada. Ele recebeu, na verdade, esse valor 5 aqui. Só que 5 para ele não vai bater em nada e ele não vai fazer. Então aqui faltou a gente chamar qual comando a gente quer. Converter. Como de costume, dá algum errinho, vamos ver o que deu, o que aconteceu. No bc.lua linha 9 tem o day, que é um new value. Tá bom. Perdão. bc.lua linha 9. Gen quotation file name. Faltou passar alguma coisa para o meu gen quotation file name. Peraí, vamos ver onde é que está isso aqui. Então é no bc.lua linha 9, monero.lua linha 38. Monero.lua linha 38. O day aqui. Ah, é porque eu tenho que passar o date str, não day. Pronto. Na linha 149, o source quotation é new. Vamos ver na linha 149. bc.lua. O source quotation é new no $2. Vamos ver aqui. Vou voltar a ver aqui. Estou na linha 167. Na verdade, chama da linha 55 aqui. Na linha 55, então o source quotation. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só que interessante. O meu source coin symbol, na hora que eu tentei pegar minha tabela de cotações, ele está retornando que não encontrou esse cara, tá? Na verdade, aqui a gente pode começar a fazer umas validações, porque isso aqui é importante. Se a gente começar a não tratar muita coisa, a gente vai ter problemas. Então eu ia adiar um pouquinho, mas eu acho mais importante agora a gente começar a tratar. Então é o seguinte, se a minha source quotation for igual a new, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso permitir isso aqui ir adiante, tá?
O que eu vou fazer basicamente é o seguinte, eu vou dar um print dizendo que a minha cotação de origem não encontrada. Símbolo. E eu vou passar este símbolo aqui. Source coin symbol. E eu vou sair do programa. os.exit, passando um código de erro 1. Isso vai acontecer também para a minha cotação de destino. Cotação de destino não encontrada, símbolo dest coin symbol, não tem. Source coin symbol está aqui. E o meu dest coin symbol tem que estar em algum lugar também. Tá aqui. Tá aqui. Tá certinho, ele que não reconheceu. Tá bom. Então, se ele não obtiver, ele vai sair usando um erro. Vamos tentar de novo. De fato, vamos tirar isso aqui, porque o encoding às vezes faz essas strings ficarem feias. A gente não precisa disso por enquanto. Pronto. Então a cotação de origem não foi encontrada, símbolo AFN. E por que não foi encontrada? Porque se você reparar aqui, o AFN está em maiúscula. E o Lua, isso importa para o Lua, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou, na hora que eu obtiver os símbolos, eu vou chamar a função string.upper desse cara e desse cara aqui também. Converter tudo para letras maiúsculas. E vamos tentar de novo. Pronto, agora a gente conseguiu. Então agora, o que está acontecendo? Eu estou obtendo exatamente o valor que a gente obteve na aula passada, convertendo 5 do AFN para euro no dia 26 de julho de 2019. Vamos mudar o dia para ver se ele está fazendo direitinho. Então vamos mudar para o dia 25. Então olha só, repara que mudou o valor, tá? Então, ótimo, é um ótimo indício que está funcionando tudo perfeito. Vamos pegar então agora, vamos colocar $1 USD para euro. Então, olha só, $1 vale 89,6 centavos de euro no dia 25 de julho, o que faz todo sentido, tá? Se eu quiser agora, vamos continuar experimentando aqui. Se eu quiser agora converter 1 euro para dólar, beleza, 1 euro corresponde a 1,1158 USD. O grande problema que a gente tem aqui é que a gente não tem conversão para real. A gente vai ter que resolver esse problema, tá? A gente já... vou deixar isso para uma aula que vem, para uma aula futura, mas certamente a gente consegue resolver, basta a gente tratar aquela questão das moedas, né, da paridade e da taxa, tá? Faltou a gente fazer alguma coisa aqui, deixa eu ver, vamos ver na minha colinha aqui. Nós fizemos então, abrimos o arquivo, realizamos a cotação. Existe sim uma coisa que está faltando aqui, tá? Que é o seguinte, eu tenho uma questão que é o arquivo de... eu estou tendo que já saber de antemão o símbolo da moeda, tá? Para poder fazer a conversão, chamar ele no corpo do... nessa linha de comando, tá? Se eu passar qualquer coisa estranha aqui, pelo menos ele já está me acusando que não está fazendo, que não conhece aquele símbolo, mas eu preciso ter um jeito de descobrir esse símbolo. Em princípio, esse jeito é o que? Chama Lua, Monero.lua, porque eu vou querer saber assim, eu quero converter da moeda
da Argentina para a moeda do Chile, por exemplo. Então eu quero fazer a busca pela Argentina. E repara que está dando um problema, tá? Conforme a gente foi mexendo em outras coisas, a gente não testou e aqui está dando um problema na busca que a gente antes não tinha. Vamos corrigir de uma vez esse problema na busca e já deixar pronto para na próxima aula a gente implementar a gente implementar mais coisas na conversão. Tá? Vamos consertar logo essa busca. Então, aqui lendo essa mensagem de erro, a gente está vendo aqui na linha 63 no read coins, aqui já é string úteis no trim, eu não vou querer olhar lá agora, mas eu vou ver aqui no bc.lua linha 63. Na linha 63 eu estou chamando CoinFields 3. Ah não, tudo bem, o erro está dando porque eu não passei a data. Então eu tenho que passar aqui 2019, a mesma coisa, 2019 0726, e aí eu vou obter o que? O código da moeda. Mas para mim é importante ter o símbolo. Então eu só vou fazer uma pequena alteração que é o seguinte: na busca, aqui na busca, eu em vez de retornar o código, vamos dar um espaço aqui, eu vou retornar o símbolo. Eu vou mostrar o símbolo da moeda. Vou retornar os dois, por que não? Vou retornar logo os dois. O código, vou colocar aqui também símbolo. E aí o símbolo está onde? Eu já obtive aqui o meu coins, valid coins, code. Então valid coins 1, coin code. Eu vou pegar o valid coins 1. E coin symbol. Se eu fiz tudo coerentemente, na minha... Não, aqui ó, depois eu tenho que uniformizar esses atributos, porque aqui está symbol e no outro está coin symbol. É legal que os dois sejam parecidos. Vamos ver depois se faz sentido, tá? Mas aqui não é coin symbol, é apenas symbol. Vamos agora fazer a busca de novo. Então, beleza. O símbolo é ARS. Então, agora vamos supor que eu quero converter a moeda da Argentina para a moeda do Chile. Então, agora eu vou fazer uma pesquisa pela moeda do Chile, que é o CLF. Então, eu posso agora vir no meu conversor e converter, sei lá, 100 unidades da moeda da Argentina, que é o ARS, para a moeda do Chile, que é o CLF. E, claro, aqui eu passo a data, no dia 25/7. Então, hoje eu sei que 100 ARS equivale a 0,57 do CLF. Tá? Vamos fazer o contrário para a gente ver se faz sentido. CLF para ARS. Então, ótimo, faz sentido porque agora ele multiplicou, né? Eu estou com um valor bem mais alto aqui em pesos argentinos do que em pesos chilenos, tá? Então, ótimo, o nosso conversor está funcionando direitinho. Eu consigo agora fazer a busca da moeda e ela retornar também um símbolo, e com esse símbolo eu posso fazer a conversão usando o símbolo que eu pesquisei anteriormente. Vamos encerrar por aqui e na próxima a gente vai continuar melhorando aqui a nossa interface com o usuário e fazendo com que os comandos sejam mais flexíveis e eles não fiquem crescendo só nesse arquivo aqui. Até a próxima, um abraço.